Então, boas noites, bem-vindos a estes encontros que desejo possam ter algum contributo para nos trazer à fé, para nos trazer à presença de Jesus, à presença de Jesus na nossa história, à presença da vida que Ele traz à nossa história. Convido a começarmos a fazer uma primeira oração, mesmo sentados onde estamos, colocarmos na presença de Deus. Então desenhamos convenientemente o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembro que os sinais, quando são feitos com a sua densidade própria, já trazem consigo uma bênção e uma grande bênção. Elevar a mão para o mistério de Deus, não é? Depois não deixamos cair a mão, depois descemos a mão, como o verbo se fez carne, desceu ao meio dos homens e se fez carne, e depois abraçamo-nos com esta comunhão que o Espírito Santo estabelece connosco, nós com Deus, como irmãos uns com os outros. Então, coloco-me aqui assim perante o tema que eu mesmo escolhi. Com efeito, nos anos que levo de padre, não tenho frequentado as redes sociais, os canais do YouTube para anunciar a palavra de Deus. Nesta circunstância, a pouco e pouco, por causa de algumas celebrações que foram feitas através deste canal que a paróquia administra, pareceu-me oportuno poder então também anunciar a palavra de Deus, anunciar o amor de Deus que nos é dado a sua palavra através deste percurso. Porque as cartas do Apocalipse chama a atenção para que a palavra Apocalipse traz consigo uma quantidade de confusões, não poucas perturbações e algumas dificuldades, às vezes mesmo tornadas cristalizadas, tornadas um grande preconceito. Para o comum das pessoas, a palavra Apocalipse quer dizer fundamentalmente catástrofe, ou quer dizer castigo, quer dizer violência, quer dizer fim do mundo. No mundo da língua inglesa, a partir do século XVIII sobretudo, a palavra Apocalipse ainda ganhou um caráter mais grave, porque o livro da Bíblia, em língua inglesa dizem Revelation, portanto não usam a palavra Apocalipse para referir o livro da Bíblia. Então, em língua inglesa, Apocalipse é reservado quase só para situações catastróficas. O famoso filme chamado Apocalypse Now, que traz consigo uma manifestação, uma apresentação de uma violência extrema e de modo nenhum do amor de Deus. Ao contrário, nós temos este livro na Bíblia para nos falar do amor de Deus, para nos apresentar com muita intensidade o amor de Deus. Trata-se do último livro da Bíblia, trata-se do último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Plausivelmente terá sido o último escrito da Sagrada Escritura, por volta do final do primeiro século, alguns no final do primeiro século, atribuído ao apóstolo São João, e traz aos homens uma palavra de Deus que não é para ser desperdiçada. Então, diz uma afirmação faz uma afirmação que me parece um bocadinho, paradoxal, mas que merece a pena ser feita. Deus não tem necessidade de provar que é genial. Deus não tem necessidade de provar que é extraordinário e, portanto, que faz coisas muito eruditas. O livro do Apocalipse não está na Bíblia para provar que Deus é muito excêntrico, que Deus é muito artístico, que Deus faz coisas que ninguém percebe. Se está aqui na Bíblia este livro que significa, a palavra significa revelação, apresentação que Jesus Cristo faz-se aos homens, se está cá, está
com um propósito de nos aproximar de Jesus, de trazer a nós a vida de Jesus. Parece-me que neste percurso eu próprio me proponho evitar três objetivos, proponho-me evitar três preconceitos, ou proponho-me evitar três consequências que eu chamaria negativas. A primeira é que, como é óbvio, enfrentar o livro do Apocalipse não é em nenhum momento estar a entrar num filme de terror, não é para aterrorizar as pessoas, não é para criar penalizações, não é para criar, aumentar a angústia neste tempo de tão grandes complicações. O segundo objetivo que não tenho, que não me proponho, também não é entrar numa leitura fantasista do Apocalipse, dos seus muitos símbolos, enigmas, e, portanto, estar a decifrar a história como não raro tem sido tentado. Bom, no século XVI, um bocadinho antes, houve um autor que identificou a besta do Apocalipse como o profeta de outra religião. Houve quem tenha identificado a besta do Apocalipse com o chefe de uma ruptura com os cristãos católicos, também no século XVI. Do lado lá também houve quem tenha ofendido muito a Igreja, reconhecendo em todas quem tenha ofendido a Igreja Católica, reconhecendo em todas estas esferas símbolos do mal romano, do mal do Papa e por aí fora. Então, não me proponho também estar aqui com grandes fantasias. Recentemente, há uns 30 anos, quando houve o desastre de Chernobyl, também houve gente que se apressou a descobrir que Chernobyl se escreve em russo, Chernobyl, poder-se dizer na nossa língua, absinto, que também é um dos temas do Apocalipse. Portanto, enfim, logo que houve uma apropriação desta coincidência para ter uma leitura fantasmagórica deste livro da Escritura. Bom, se não me proponho então abrir um livro de terror, se não me proponho ter leituras fantasmagóricas, também não é suposto estar aqui assim, propriamente, a propor a quem tem paciência para ouvir coisas muito complicadas ou muito herméticas, muito fechadas, que depois não têm relevo nenhum para a nossa vida. Ao contrário, então, e pela positiva, o que é o meu propósito? O meu propósito reduz-se a estes dois pontos. Um propósito mais pequeno, diria mais instrumental, que é mais funcional, a saber, mexer no livro do Apocalipse obriga a conhecer a palavra de Deus, obriga a conhecer as Escrituras. Um dos traços mais importantes do livro do Apocalipse é a maneira como se sucedem camadas e se sucedem os chamamentos a outras páginas do Antigo Testamento para dar sentido àquilo que está a ser dito. Um exemplo, o Cordeiro do Apocalipse é claramente o Isaac salvo do sacrifício de Abraão, porque lhe apareceu lá também a inocente vítima que o substituiu. O Cordeiro do Apocalipse, que é um tema muito importante, é claramente também o Cordeiro da noite pascal dos judeus, é também o servo sofredor de Yahvé, do livro do profeta Isaías. E, portanto, o que isto quer dizer é que para que este percurso tenha algum significado e sentido, não basta ouvir o que venho aqui dizer, é preciso, penso, também despertar o nosso interesse para conhecer a palavra de Deus. Bom, parece-me que este é um propósito muito importante e muito relevante, que os cristãos católicos, que neste tempo em que passamos mais tempo em casa, não significa que estar mais tempo em casa não se tem muitas coisas para fazer, mas no propósito de ascese, de autodomínio,
também termos esta possibilidade de nos encontrarmos mais com a Palavra de Deus. Então, o que estou a querer dizer é que só faz sentido mexer no livro do Apocalipse se depois nós próprios também mexemos na Palavra de Deus e vamos à procura de uma leitura demorada de cada versículo, uma leitura gostosa de cada versículo, a tomar-lhe o significado e o sentido. Mas o grande propósito deste percurso, neste tempo de pandemia, neste tempo de tantos medos, tantas angústias, é chamar a atenção para que este livro do Apocalipse é fundamentalmente um anúncio de esperança. Portanto, o Apocalipse, a Igreja percebe-o quando reza com tempo. Portanto, rezar com tempo é contemplar. A Igreja, quando reza com tempo o livro do Apocalipse, apercebe-se que é um livro aberto à esperança e que tudo o que lá vem dito é para nos animar à esperança. Bom, voltarei a este tema da esperança. Chama a atenção que na tradição, às vezes na escola dominicana, dizia-se que o Evangelho de São João é fundamentalmente o anúncio da fé. Isto é extremamente esquemático, mas não é inteiramente falso, mas não é completo. Que São João, no seu Evangelho, anuncia a fé, que a primeira carta de São João é fundamentalmente um anúncio da caridade e que o livro do Apocalipse, da autoria do mesmo apóstolo, não vamos discutir esses assuntos que são tecnicamente muito complexos, então este livro do Apocalipse é fundamentalmente apontado à esperança. Aqui chegados, vale a pena perguntar-nos o que é um símbolo e porquê toda esta importância dada por Deus a oferecer-nos a sua revelação através deste livro que concentra tantos símbolos como é o livro do Apocalipse. Hoje, um livro muito pouco frequentado, de quando em vez encontramos com ele na liturgia, raramente encontramos com ele na liturgia, de facto tem qualquer coisa de lateral para a sensibilidade do homem de hoje, que procura discursos muito mais diretos, que procura discursos muito mais clarificados e que foge desta floresta de símbolos que habita o livro do Apocalipse. Um não crente dizia que o livro do Apocalipse mais parece um pavilhão de divindades hindus com toda a sua exorbitância. Bom, é curioso que houve tempos em que o livro do Apocalipse era muito frequentado. A Idade Média dá a sua preferência, nos seus comentários, ao grande poema do Antigo Testamento, à grande obra poética do Antigo Testamento, que é o Cântico dos Cânticos, e também à grande obra poética do Novo Testamento, à mais extraordinária obra poética do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Este relevo dado pelos antigos ao Apocalipse vê-se também na arquitetura, na importância que os temas do Apocalipse, o Cordeiro, a representação do Cordeiro de Deus, a representação do tetramorfo, das 4 figuras de animais sagrados que ladeiam tantas vezes nos tímpanos de Jesus, tudo isso são representações que estão na escultura, que estão nas iluminuras, que estão nos vitrais, pelos séculos afora. Na Península Ibérica fez fortuna um famoso comentário Apocalipse no norte da Península, no Cantábrico, lá para meados do século VIII, o chamado Beato de Liébana fez um comentário que depois estava nas bibliotecas dos principais conventos da Alta Idade Média peninsular e que foi sendo ilustrado. Uma das ilustrações mais famosas é aquela do Apocalipse de Lorvão, que é dos finais do século XIII e que foi salvo in extremis pelo nosso Alexandre Plano, que o foi buscar ao convento de Lorvão e que impediu que fosse destruído. Ora bem, então a pergunta é esta:
o que é que houve de tamanha alteração que fez que os símbolos do Apocalipse hoje fossem difíceis e fossem então tão pouco frequentados. Começo por sublinhar o seguinte: o que não é um símbolo? Um símbolo não é uma linguagem enigmática entre dois namorados que só eles é que sabem o que é que aqueles gestos querem dizer. O símbolo não é esse enigma que duas pessoas estabelecem ou que um grupo estabelece para a sua comunicação íntima. Um símbolo não é também um emblema que é convencional, que pode mudar. Hoje falamos de logo, de logotipos. As grandes marcas fazem evoluir os seus emblemas, fazem evoluir os seus logos e não por isso perdem a sua identidade. O símbolo não são as insígnias. Os militares usam insígnias, as autoridades da polícia usam insígnias, os escoteiros usam insígnias, vestem-nas, despem-nas, não se identificam com as suas insígnias. Um símbolo não é tão pouco um sinal. Os sinais de trânsito, o sinal que indica Évora não é Évora. O sinal que indica euro não são euros. Não é por vermos um sinal a dizer 5 milhões de euros que temos esses euros. Então, todas estas coisas são linguagem, todas estas coisas pretendem comunicar algo, mas não são símbolos. O que é o símbolo então? O símbolo são essas realidades que têm a pretensão, que só podem existir na pretensão de trazerem consigo aquilo que significam. A água significa vida, traz vida. O sol significa luz, traz luz. Na Bíblia, muito particularmente no Apocalipse, o Cordeiro é um símbolo que traz consigo a inocência de Deus, a dádiva de Deus, a vida de Deus. Os símbolos trazem consigo o que significam. De algum modo, é por isso mesmo que rezamos com tanto entusiasmo o símbolo da fé. Quando dizemos o símbolo da fé, trazemos à nossa vida com fervor, com intensidade, com seriedade, aquilo que estamos a proclamar. Pois bem, então assim colocadas estas questões, podemos dar ainda mais um passo. Os símbolos são uma linguagem para além das palavras. Não porque as palavras sejam desinteressantes, não sejam necessárias, mas porque as palavras não têm potência para tudo exprimir. Os símbolos são uma linguagem acrescentada que procura dizer aquilo que as palavras não têm potência para exprimir. Cordeiro de Deus, tem uma potência expressiva que sintetiza, que de alguma maneira nos liberta de um grande discurso sobre Deus, de uma grande argumentação sobre Deus. Pois então, os símbolos, nesta mesma direção, os símbolos são passagem de nível. Aquelas realidades que podiam ser percebidas só a um nível muito direto, Cordeiro é um Cordeiro é o Cordeiro do rebanho, pelo símbolo passam para um nível superior, colocam-nos em relação com uma dimensão superior da existência, a dimensão religiosa, a dimensão transcendente. Os símbolos têm então consigo esta grande potência de reunir. Já a palavra nulo indica. Símbolo quer dizer juntar, reunir. Diábolo quer dizer afastar, dividir. O símbolo tem a potência de reunir, o diábolo consegue sempre dividir. Os símbolos tão relevantes na vida dos cristãos, tão concentrados no livro do Apocalipse. Mas então Deus não podia dizer as coisas de uma maneira mais direta, mas de uma maneira mais imediata, mais compreensível. O manual de instruções, de alguma maneira, o manual de instruções não nos facilitaria a vida, com tudo dito de uma maneira clara e com um índice facilmente consultável, porque
Porque toda esta confusão simbólica? Parece-me poder dizer que o manual de instruções é o sonho de todo o descrente. O manual de instruções é o sonho também de alguma minoridade na crença. Com efeito, já na vida de Jesus há também o recurso a não poucas realidades simbólicas. E, dentre estas, é curioso a maneira como Jesus não é propriamente que não prega com símbolos, não faz a sua pregação com símbolos, mas fala através de parábolas que, de algum modo, também são realidades que têm um primeiro nível de compreensão e que depois nos permitem chegar a um estádio superior de realidade. Símbolos e parábolas não são as mesmas coisas, mas são ambos recursos expressivos dos homens para, com um nível de realidade, conseguir aceder a um outro nível de realidade. Então, é aqui assim, chegados, que nos apercebemos, parece-me, da importância desta relação que Deus tem connosco através de símbolos. Deus não é ditador. E usa a palavra nos dois sentidos da mesma. Deus não é ditador como um severo imperialista. Deus não é ditador também no sentido de fazer um ditado, de nos deixar, de pôr na nossa vida um ditado. Deus chama-nos a fazermos caminho com Ele, a tentarmos perceber com Ele a vida. A vida não é um manual de instruções, a vida não é um ditado, a vida está a ser escrita nesta partilha que nós, como crentes, queremos ter do texto da nossa vida, e já texto também significa textura, significa que há estas ligações várias que se sobrepõem, e portanto Deus está a escrever connosco este texto que é a nossa própria vida. Então, eis-nos perante aquele, parece-me ser o grande desafio do mundo dos símbolos. São jogos de pista, são grandes jogos de pista que Deus, não ditador, lança à nossa liberdade. Todas as ditaduras, todos os grandes impérios procuram ter ordens unívocas, ordens de um só sentido. Todas as grandes ditaduras não gostam da interpretação, não gostam da colaboração. Têm o seu dictat, que deve ser obrigatório para quem o quer levar, para quem está obrigado a levá-lo a sério. Não assim com Deus. A relação que Deus estabelece conosco é de outra natureza, e esta de ser desafiante a nós percebermos a vida, a nós interpretarmos a vida. Esta interpretação da vida passa pelos símbolos. Creio que os símbolos, têm para os tempos contemporâneos qualquer coisa de extremamente importante, porque nos permitem libertar-nos e, de alguma maneira, fazer êxodo, migrar de uma religião que me parece ser por demais sentimental, uma religião que me parece ser por demais psicológica, autocentrada. Precisamos de Deus para ter uma opinião de nós. Precisamos de Deus para estar consolados. Precisamos de Deus para estar em harmonia. Precisamos de Deus para estar-se bem. Não será muito por aí que caminham os percursos das pessoas que vão ao supermercado das religiões orientais? Não será por aí que caminham os que pretendem, com a religião, estar, sobretudo, na posse de uma imagem de si própria autossuficiente e sossegada? Insisto, uma religião por demais centrada no devo fazer, não devo fazer, hoje digo uma palavra mais importante dos dias que correm, na ética, comportamentos éticos, comportamentos não éticos, não será uma religião que está sobretudo centrada em criar atletas, pessoas de boa aparência, pessoas que se representam de boa saúde, pessoas que olham muito para si. Aí está. Os símbolos não são apontados a nós.
Os símbolos são exatamente para quebrar o espelho, para voltarmos para Deus. Das palavras mais importantes do livro do Apocalipse é a palavra e a realidade da adoração. Adorar, cair de joelhos, são palavras que atravessam todo o livro do Apocalipse e que nos colocam perante o mais importante, o outro, e o que ele manifesta da sua beleza, e o que ele manifesta da sua santidade, e o que ele manifesta da sua palavra, e o que ele me entrega e confia a mim. Pelo que, e então, os símbolos permitem que eu possa dizer como Paulo, que a pessoa possa dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, é outro que se manifesta em mim. É outro que, através de símbolos, os símbolos da sua vida, vem à minha vida. Bom, então, é aqui assim que estamos ao falar de símbolos. Os símbolos recolhem, os símbolos envolvem esta possibilidade de nos descentrarmos, dedicando o nosso tempo a tentar perceber o tempo. Os símbolos precisam de tempo. Com o tempo, eu contemplo. Com o tempo, eu percebo o significado já não só dos símbolos, mas da minha vida através deles. Os símbolos permitem perceber a minha vida na vida que Deus manifesta. Chama a atenção, então, para que o livro do Apocalipse tem consigo estas três dimensões simbólicas muito importantes. O Apocalipse diz que Deus está na história. Portanto, Deus não é um supremo arquiteto, Deus não é um espírito supremo que tem repugnância pela matéria, que tem repugnância pela carne. Deus não é um sistema, não é uma ideia superior que vive lá muito acima. Deus vem à história, Deus está na história. O Apocalipse traz consigo inúmeros símbolos que Deus está na história. Vamos ver a primeira carta, a carta aos Efésios, a carta à igreja de Éfeso, onde Cristo diz de si próprio que passeia por entre a igreja, dentro da igreja, está connosco na igreja. Então os símbolos permitem dizer que Deus está connosco, os símbolos permitem perceber que este Deus que está connosco, quer que nós estejamos com Ele, chama-se isso conversão, Deus está connosco, e quer que a nossa liberdade esteja com Ele, chamamos a isso conversão. Mas este Deus que está connosco na história, este Deus que quer entrar na nossa história, que quer a nossa conversão, é um Deus maior do que a história. Todas as maneiras de olhar para a nossa história, pensando que não há mais do que isto, são sempre desesperantes, são sempre expressões de desespero. Todas as maneiras de olhar para a história, como se não houvesse mais do que isto, são a manifestação de uma injustiça que se abate sobre os pequeninos, sobre os humilhados, sobre os sofridos, sobre os frágeis, sobre os que não venceram, sobre os que tiveram sempre acesso ao mais doloroso, ao mais difícil, sobre aqueles que não partilharam dos grandes bens da mesa da criação. E do mesmo modo, como se triunfar na história fosse sinónimo de justiça, como se triunfar na história fosse sinal de que se esteve do lado do bem. Para nós, a história não termina em si mesma. As histórias que correram muito bem, as histórias que correram muito mal, são ainda assim penúltimas, são ainda assim provisórias. O sentido da história vai além da história. Chama-se isso céu. O céu quer dizer que a história não termina
na última página de nenhum livro, na última página de nenhuma crónica, em nenhuma página de nenhuma história do mundo. A história vai além da história, a história vai até onde Deus a quiser levar. Bom, esta passagem muito importante pelo mundo dos símbolos, de alguma maneira, liberta-nos da paranoia. A paranoia é sempre uma recusa do real. A paranoia é sempre uma recusa do que está na realidade, construindo paralelamente um outro conhecimento. Paranoia quer dizer que, para além da realidade, paralelamente à realidade, há uma outra maneira de conhecer e de pensar a realidade. Então, a paranoia, do ponto de vista cultural, diria eu, não estou a falar como doença, como expressão psiquiátrica, a paranoia é esta pretensão de que nós podemos conhecer as coisas todas que estão na história, porque temos instrumentos de medição, porque temos instrumentos de compreensão da história, à luz da sociologia, à luz das ciências humanas, à luz das medições várias que as disciplinas técnicas permitem. A paranoia é o homem considerar que a realidade está toda dentro da história, Ao contrário da paranoia, o que se nos pede é a metanoia. A metanoia é um conhecimento de nós, do nosso limite, da nossa fragilidade, do nosso pecado. É um conhecimento de nós amados por Deus, de nós a conviver com Deus, que vai para além, então, do que está a acontecer na nossa história. Os símbolos evitam-nos a paranoia, os símbolos colocam-nos numa perspectiva de conversão, de metanoia, que é o que a palavra quer dizer. Bom, às vezes, na linguagem comum, triunfou esta distinção entre vida ativa e vida contemplativa, como se a vida de quem está no Carmelo, no convento contemplativo, fosse muito pasmada, muito parada, e ao contrário, a vida de quem está na fábrica, a vida de quem está nos transportes públicos, na cidade, fosse então por todos os lados cheia de atividades múltiplas que mutuamente se opõem, ou vida ativa ou vida contemplativa. Creio que os símbolos e os símbolos do Apocalipse nos convidam a perceber que a grande oposição não é entre vida ativa e contemplativa. É preciso ter vida ativa rezada e vida rezada que leva aos compromissos da existência comum. Que a nossa vida ativa tenha que ver com a nossa vida rezada, que a nossa vida contemplativa se torne vida ativa. Sendo que a grande distinção não é entre as duas realidades que se conjugam e articulam tantas vezes muito bem na vida dos santos. A grande disfunção, a grande separação é esta, que tem que ver com uma vida contemplativa que nos dá significado à existência, ou uma vida perdida em que nós, sabendo usar muitas coisas, lhes perdemos o sentido. E é aí que estamos. Não somos meramente utilizadores da vida, não somos meramente pessoas que se limitam a usar os muitos recursos técnicos da vida. Somos pessoas chamadas a compreender o sentido da vida. Os símbolos do Apocalipse, o Apocalipse todo como um símbolo, convida-nos a perceber a vida à luz daquilo que João diz no primeiro capítulo do seu Evangelho. Nós vimos a sua glória, e esta visão da sua glória é para ser dita aos homens através de símbolos que nos manifestem, que nos expressem
que esta glória de Deus é acessível aos homens. Eis o livro do Apocalipse para assim nulo expressar, assim nulo dizer, assim nulo convidar a perceber. Muito obrigado, até para a semana.